por que foi composto um texto padrão para a Tefilá? Então, em primeiro lugar, foi composto por um grupo de sábios, 120 sábios, entre eles haviam grandes profetas, Mordecai, tá? E, entre outros, tá? E Ezra, Sofer, Hanania, Hagai, Zecharia, Malachi, enfim. Os 12, né? Isso. Os 3 assados, né? Que você Não. ainda não entrou neles. Não, os 3 assados já passou. Os 3 assados viveram na época do primeiro Beit HaMikdash. Os 12 profetas que estão lá, estão na época do primeiro Beit HaMikdash. Quem são os profetas da época do segundo? São 3, Hagai, Zecharia e Malachi. Malachi, a gente explicou que é Ezra, Sofer. Tá? Tudo bem. São esses os 3 que sobraram, vamos dizer assim, e eles sentem... Só tinham 3? Na época do segundo Beit HaMikdash, sim, só tinham esses 3. Veja bem, que ficaram para a posteridade. Como a gente comentou antes, podia ter milhares de profetas, mas que a profecia deles era para a posteridade, era para as futuras gerações, só tem esses 3 daquela época, tá? No total, a gente comentou isso antes, eu vou voltar, durante 1000 anos da profecia, teve pelo menos 1.200.000 profetas, ao longo desses 1000 anos, são 10 séculos, tá? Mas desses 1.200.000 profetas, as profecias que ficaram são aquelas que são pertinentes ao futuro, às futuras gerações. As profecias que eram daquela época a gente não precisa mais, não é uma mensagem para nós, tá? Então essas não ficaram. Então quais são as profecias que ficaram? Ficaram 48 profetas e 7 profetisas, e a mensagem que eles passaram que está no Tanakh. Isso é o Tanakh, isso é o que está no Tanakh. Sim? Muito bem. Agora, na época em que a gente se encontra, que a gente está analisando agora, que é a época do início do segundo Beit HaMikdash, os primeiros 40 anos, ali você vai ter 3 profetas, e aí vai ser composto a Amidá, certos trechos da Tefilá, que os grandes sábios compõem. Por quê? Porque o povo fala, como foi dito pela Morá, aramaico, e o pessoal não está confortável com o hebraico. E ao mesmo tempo, eles estão muito incomodados de não poderem falar com Hashem em hebraico, porque eles sabem que o hebraico, o Lashon HaKodesh, é a linguagem da Torá, é a linguagem com a qual Hashem criou o mundo, é a linguagem de Hashem. Então, por que não conversar com Hashem na sua linguagem? Tá? Por outro lado, o que incomoda também ao pessoal que voltou da Babilônia, que é uma parte do povo só, tá? É o fato de que eu vou falar com Deus em aramaico. O aramaico era a língua daquele que destruiu o Beit HaMikdash. Tipo assim, é uma vergonha. Tá? Então, eles tinham vergonha de falar com Hashem em alguma outra língua que não o hebraico. Mas, depois de 70 anos no exílio, o hebraico não é mais uma coisa fluente. Então, eles falam alguma coisa de hebraico, claro, mas eles não conseguem expressar tudo que eles querem, o que eles precisam em hebraico. Então, muita gente estava incômoda de rezar, de falar com Hashem. Não conseguia, porque eu não consigo falar tudo em hebraico, então não quero rezar. E aí então vieram os sábios e falaram, não, vamos dar uma chance para todo mundo poder falar com Hashem em hebraico, com um texto composto com uma profundidade que a gente talvez nem enxerga no texto. Por quê? Você tem profetas, você tem homens de conhecimento profundo, como aqueles que são os que conhecem a Kabbalah. Então, o texto do Sidur, ele tem até um certo ponto uma santidade próxima do Tanakh, porque foi composto e fechado na mesma época, tá? Os grandes cabalistas, eu estou falando agora de séculos depois, tá? Eles revelaram para a gente os segredos, os mistérios que estão dentro do texto da Tefilá, porque o texto da Tefilá é um texto altamente cabalístico. A gente tem que colocar em poucas palavras, os grandes sábios tiveram que colocar em poucas palavras em hebraico as necessidades de todo o povo, de uma forma concisa e que fosse ao mesmo tempo profunda. Então, esse texto consegue encapsular tudo